reconcilie-se. Ele está suplicando, insistindo. Reconciliem-se com Deus, porque o homem está afastado de Deus devido ao pecado e precisa se reconciliar com Deus. Depois nós temos aí pessoas-chave nessa epístola: Paulo, Timóteo e os falsos mestres de Corinto. Os lugares chaves aí: Corinto e Jerusalém, já que se fala na coleta para ajudar os cristãos que estão em Jerusalém. Nós fizemos então um breve resumo do nosso trimestre, que nós vamos ver as coisas principais que nós vamos ver aí. E agora nós vamos passar pelo nosso questionário, onde estaremos passando pelos principais pontos da nossa lição, escrita pelo pastor Elianai Cabral. Vamos ver então as perguntas. A primeira pergunta, que é para completar, texto áureo: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então Paulo explicando que ele passa aflições, e são muitas aflições, por causa da pregação do Evangelho. E ele recebe de Deus também muitas consolações, para que ele possa compensar isso e continuar fazendo a obra de Deus. Na pergunta 2, que também é para completar a verdade prática: apesar dos dissabores e angústias de nossa jornada cristã, jamais nos faltará a consoladora presença do Espírito Santo. Então, apesar de passarmos por esses dissabores, perseguições, tribulações, angústias, muitas vezes falta do que comer, do que vestir, falta do conforto, às vezes saudade da família, tantas coisas que um obreiro passa pelo Evangelho. Apesar disso, existe a presença então consoladora e poderosa do Espírito Santo, que nos faz continuar, que nos exorta a continuar, que nos dá forças para continuar e que mostra para nós que Deus está presente nessa grande obra. E presente não só consolando, confortando, exortando, edificando, mas também com poder, realizando milagres, maravilhas, para que o Evangelho seja conhecido. Depois, na terceira pergunta, dentro da introdução, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios foi uma resposta a quê? Então, uma resposta ao antagonismo que havia se levantado contra a sua autoridade apostólica, pois o seu modo incisivo de doutrinar havia chocado alguns conceitos dos cristãos de Corinto. Então Paulo não estava falando apenas sobre costumes, mas estava falando sobre doutrinas, que é diferente. Costumes depende da região, do tempo, né? Uma região tem um costume, outra região tem outro costume. Muitas vezes o costume dura certo período, depois acaba. Agora, Paulo está falando a respeito de doutrina. Doutrina não muda, doutrina é doutrina bíblica. É ensino que condiz com toda a Bíblia. Não é apenas um versículo isolado, ou uma ideia de alguém, mas uma doutrina bíblica. E essas doutrinas bíblicas confrontavam a maneira de viver dos coríntios, principalmente por causa da idolatria dos coríntios e por causa, aí talvez, que nós entendemos por ser um centro comercial, talvez aí esse lucro, né? Essa coisa que faziam para adquirir lucro. Então muitas vezes mentiam, roubavam, enganavam para adquirir lucro financeiro. O comércio tem que ser levado com cuidado, porque muitas vezes a pessoa pode ficar prisioneira dessas coisas pecaminosas que ofendem a Deus e que afastam essa pessoa de Deus. Então a pessoa se escraviza cada dia mais. Então devemos tomar todo cuidado para não entrar por esse rumo. E Paulo então escreve, e as suas doutrinas que vinha
aí da Bíblia, né? Vinha dos ensinos de Jesus, diretamente de Jesus. Então confrontava essa maneira de viver dos coríntios. E provavelmente alguns que queriam provar que Paulo não era apóstolo e que lutavam contra as doutrinas que Paulo pregava à igreja, talvez eram os irmãos mais ricos, né? Os irmãos que queriam viver aí à vontade, sem ninguém falar contra. Existe muito isso. E a igreja está cheia disso hoje. Pessoas que se acham no direito de viver do jeito que quiserem, porque tem uma situação financeira melhor do que os outros. E acabam até adquirindo cargos na igreja devido a isso. É um perigo e que pode estar acontecendo. Jesus chamou até atenção sobre isso. Muitas vezes chega um irmão na igreja, mas porque ele está mal vestido, rapaz, talvez ele nem tem dinheiro para comprar uma roupa boa. Mas é deixado de lado, é deixado atrás, no último banco. Já o outro chega de terno elegante, bonito, parou lá com o carrão na porta e logo os irmãos, chega para cá, senta aqui na frente, muitas vezes coloca no púlpito e já é um obreiro, sendo que às vezes nem é batizado com o Espírito Santo. Deus nem confirmou seu ministério nem nada, mas é colocado logo no ministério para dirigir um cargo na igreja, sem ele ainda estar pronto para isso, sem ele ainda ser treinado por Deus, ensinado por Deus, sem ele ainda ter a capacitação de Deus para isso. Nem escolhido foi por Deus ainda, mas tem condição social, tem condição financeira. Então esse é um perigo muito grande que a igreja corre de confirmar uma coisa que Deus não confirmou. Mas vamos então continuar na nossa lição. Número 4. O que fez Paulo em face dessa oposição? Então havia os irmãos que se levantaram contra Paulo, falavam que ele não era apóstolo. Paulo então fez uma defesa do seu apostolado, refutando os falsos cristãos que, embora se autodenominassem apóstolos, contradiziam os ensinos genuínos do Evangelho de Cristo que Paulo pregava. Então você pode ver isso em 2 Coríntios 11, 4 e 13. Então Paulo fez uma defesa do seu apostolado e também indicou por que aqueles irmãos estavam errados, o que era correto realmente segundo Cristo e o que estavam fazendo que não era correto. Na nossa pergunta número 5, esta carta pode ser identificada sob quais divisões? Então os capítulos 1 a 7 consistem numa exposição do ministério apostólico de Paulo. Nos capítulos 8 e 9, Paulo defende a causa das ofertas enviadas aos cristãos pobres de Jerusalém. E os capítulos 10 até 13, mais uma vez, de forma incisiva e enérgica, são uma defesa da autoridade apostólica de Paulo. Então assim se divide essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira parte, exposição do seu ministério. O que acontecia e pelo que passava no pós-Paulo. Na segunda parte, fala mais aí das ofertas que ele desejava que os irmãos enviassem para Jerusalém, para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidades. E na terceira parte, ele defende o seu apostolado, dizendo por que ele poderia ser considerado como apóstolo e por que ele tinha certeza que era um apóstolo. Então ele defende o seu apostolado e deseja que os irmãos de Corinto aceitem esse apostolado, esses que estavam já passando para o outro lado, porque a maioria estava com Paulo e realmente aceitava Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Depois, a cidade de Corinto, na primeira parte, a pergunta número 6. Como era a metrópole de Corinto estrategicamente no século I depois de Cristo e qual sua localização e população? Então, Corinto achava-se localizada estrategicamente numa região que facilitava as viagens dos povos mediterrâneos dedicados aí ao comércio. A cidade era muito antiga e fora construída sobre uma estreita faixa de terra que unia o norte e o sul da Grécia. O bronze, a cerâmica e outros produtos eram escoados através do seu território.
Entre 51 a 55 depois de Cristo, sua população era estimada aí entre 100 e 500 mil habitantes. Alguns dizem de 500 mil a 800 mil. Então varia, vamos adotar aí 500 mil habitantes. Cifras que para os padrões da época significavam grandeza e orgulho. Capital da província romana da Acaia, e era uma cidade altamente influenciada pela filosofia grega. Depois a pergunta 7.